A desobediência. A desobediência é pecado contra Deus. O castigo da desobediência é a morte e a separação de Deus. Jesus nos apresenta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 18 e 19, a seguinte orientação: digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. A desobediência também nos traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus servem para nos proteger. O apóstolo Paulo, ensinando aos cristãos em Roma, mostra que a importância de seguirmos os mandamentos de Deus quando nos diz em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A Sagrada Escritura nos afirma o significado do pecado em 1 João capítulo 3, verso 4, quando nos diz: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque pecado é a quebra da lei. Deus quer a nossa obediência. O apóstolo Paulo apresenta isso em Romanos capítulo 11, versos 30 a 32, quando nos diz: assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam a misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornarão desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graça à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Infelizmente, todos nós desobedecemos e precisamos da misericórdia de Deus para nos salvar do castigo eterno. O apóstolo Paulo nos afirma em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5, acerca da misericórdia de Deus, quando nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Por isso, Deus enviou Jesus à terra para servir de exemplo a todos nós de como devemos ser obedientes. O apóstolo Paulo continua a nos ensinar
e explica em Romanos capítulo 5, verso 19, dizendo: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O apóstolo Paulo faz um alerta a todos nós hoje, que a ira de Deus virá a todo aquele que vive nesse mundo em desobediência às leis de Deus, quando nos diz em Efésios capítulo 5, verso 6, o seguinte: Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A lei de Deus não salva, porque fomos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora, ao aceitarmos esse sacrifício e por amor a Jesus, que morreu por todos os nossos pecados, eu e você devemos obedecer às leis de Deus, para que tenhamos atitudes e ações compatíveis nesse mundo de um verdadeiro seguidor e seguidora e imitador e imitadora de Cristo. Agora, quem se arrepende é salvo por Jesus. Jesus nos ajuda a viver uma vida em obediência às leis de Deus. Pense nisso.